Hoje eu quero convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre uma coisa um pouco desconhecida de nós, algo que a gente não tem muita familiaridade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Israel. Então, a gente não tem tanta familiaridade assim, a gente não tem nem o Antigo Testamento inteiro, para poder falar sobre isso. Mas hoje a gente vai ficar só na parte de Gênesis ali, mas a gente quer conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de como que Israel foi fundada. O que tem a ver a fundação de Israel com a missão de Deus? Será que você saberia responder isso? Fica aí a pergunta para você já pensar. O que tem a ver Israel com a missão de Deus? Muito importante para a gente saber disso. Mas antes da gente começar, vamos orar? Pedir ao Senhor que nos dê entendimento, clareza, não só da sua palavra, mas da história, e entendimento também para que possamos compreender cada vez melhor a nossa missão e o nosso papel diante da vontade de Deus, diante da sua palavra, daquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de podermos estar aqui reunidos para contemplar, Deus, as suas obras, para falar sobre aquilo que o Senhor fez na história, os grandes feitos e poderosos da sua mão, as interferências que o Senhor faz na história por causa do seu amor e da sua graça e da sua bondade. Que o Senhor, Deus, ministre ao nosso coração, ao entendermos a história do teu povo, nós também possamos compreender a nossa história, o nosso papel em cumprir a missão do Senhor, a missão que o Senhor tem designado a nós individualmente, a nós como parte do seu povo aqui na Igreja do Tarumã, como pessoas que fazem parte do seu reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender cada vez melhor a nossa missão, para que assim possamos compreender também como devemos agir nesse mundo, principalmente na proclamação do teu Evangelho, que é de fato aquilo que o Senhor mais deseja de nós. Nos ajuda, tem misericórdia de nós e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu fiz uma pergunta no começo da aula, e essa pergunta ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos tratando, a missão de Deus na história, a missão de Deus na palavra. E nós precisamos entender que Israel, ele se tornou o povo de Deus não à toa. Não foi um ato aleatório de Deus fazer com que Israel se tornasse o seu povo. Vamos ser bem honestos, Deus não precisa de um povo. Deus não precisava eleger uma nação. Deus não precisa de nós para realizar a sua missão, mas Ele escolheu fazer assim. Foi uma escolha da livre vontade, livre agência de Deus de fazer isso. Escolher este caminho. Mas Ele não precisava trilhar esse caminho, mas foi o que Ele escolheu. Então eu quero, antes da gente partir, para entender um pouquinho melhor sobre Israel, a sua missão e tudo, e lógico que essa é uma aula bastante introdutória, na próxima aula a gente vai falar bastante mais sobre essa ideia da construção da nação de fato. Hoje a gente vai falar sobre os primeiros aspectos da nação e algumas características bastante interessantes sobre essa primeira formação da nação de Israel. Tá? Mas antes, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe qual é a missão de Israel? Pode responder. Se você souber, claro. Mas pode chutar também, se você não souber. Ser luz para as nações. Não precisa ninguém mais falar, porque é exatamente isso. Esta era a missão de Israel. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, destrinchar um pouco melhor sobre isso. Mas agora é curioso, qual é a missão da igreja? A mesma. A mesma. Essa é a mesma missão que nós temos. Ou seja, Israel e a igreja estão bastante interligados, como você acabou de perceber. Agora, deixa eu perguntar outra coisa para você, muito importante. Quando foi, veja bem, preste muita atenção, quando foi que a igreja começou?
Quando foi? Pode chutar, gente, não tenha medo não. A igreja começa em A. Adão. A igreja começa em Adão. Não é verdade? A igreja começa no primeiro homem. Lá começa a igreja. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Irmãos, não existe igreja sem Israel, não existe Israel sem igreja. Os dois estão interligados. Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento. Nós somos o Israel de Deus porque somos a continuidade da aliança. E tudo isso faz parte daquilo que nós conhecemos como reino de Deus. A nação de Deus, ela continua. Embora não seja mais Israel no sentido literal da palavra, a nação de Deus não foi destruída, não teve nenhum impacto. Ela continua. Só que agora ela está estabelecida em todas as nações da terra por meio da igreja, que era de fato pelo menos uma parte da missão de Deus que nós vamos ver em Abraão. Tranquilo até aqui? Você entendeu? Podemos seguir? Diga. Tem que pegar o microfone. Tem que falar no microfone. Senão o pessoal da transmissão fica sem. Não, a gente já vai chegar lá. Então, o que a gente precisa compreender aqui sobre a igreja de Deus sendo Israel? Deus fez um povo para si. Certo? Deus fez um povo para si. Ele levantou Israel, ele construiu toda uma narrativa que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11, para lá em Gênesis 12 escolher então Abraão, para que Abraão pudesse ser o pilar, o início da missão de Israel, a construção da nação de Israel. Tá certo? Então veja, olha só que coisa curiosa. Por que Deus ele escolhe uma nação? Será que você já se reparou, já se perguntou isso? Por que Deus escolheu no Antigo Testamento uma nação? Por que Ele não escolheu só um homem, só uma família, só uma tribo? Por que Deus escolhe uma nação? Aí nós temos que olhar lá para o finalzinho da Bíblia. Lá para o finalzinho da Bíblia. Por quê? Porque nós temos dois momentos aqui. Quando Deus cria todas as coisas, 7 dias, Deus cria todas as coisas. Tá? Quando Ele cria todas as coisas, Ele coloca o homem aonde? No jardim, correto? No jardim. Seguimos toda a literatura bíblica, passamos pela Torá, pelos profetas, livros de sabedoria, chegamos em Jesus, temos os apóstolos, passamos por toda a Escritura, chegamos em Apocalipse. Apocalipse 21, onde nós vamos morar? No jardim? Seria numa cidade. Começa num jardim, termina numa cidade. Então faz todo sentido do mundo que Deus escolha uma nação para si, porque é muito mais comunicável que Deus estabeleça a sua missão, a sua comunicação de missão, por meio de uma nação no Antigo Testamento, ao invés de ser só uma pessoa ou só uma família. Uma nação influencia bem mais do que apenas uma pessoa ou uma família. Agora, olha que curioso. Primeiro nós temos um homem, correto? O tal de Adão. Adão cai. Depois nós temos um outro homem, que vai iniciar os trabalhos lá. Este homem é Abraão. Depois nós seguimos mais um pouquinho, nós temos Moisés. Depois nós seguimos, a partir de Moisés, a gente segue bastante daí. A partir de Moisés nós chegamos em Jesus.
Tá? Perceba que a história ela vai sendo moldada para que nós possamos compreender como é que Deus vai trabalhando essa ideia de construção de uma nação por meio de algumas pessoas e de alguns momentos históricos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a respeito da missão de Israel. Essa missão de Israel, ela também é a nossa missão, e não só ela é a nossa missão, como ela está permeada, ela está em toda a Bíblia. Tudo fala sobre esta missão de Deus. Tudo fala sobre essa missão de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo fala sobre a missão de Deus. Tá? A missão de Deus, salvar aqueles que estão perdidos. Para isso, Ele vai nos usar. Vai usar o seu povo, vai usar o seu reino, vai usar a igreja, vai usar Israel de Deus, vai usar pessoas. Mas Ele vai construir uma narrativa salvífica, uma narrativa de misericórdia, uma narrativa de graça. E essa narrativa, ela tem como objetivo, são 3 objetivos que a gente tem. Esses 3 objetivos estão no nosso primeiro slide, se não me falha a memória, ou no segundo. E aí o Vitor vai ter que achar aí, que a ideia, é a imagem que tem a imagem das setas, Vitor. É a ideia de que nós temos que, em todo o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar ao mesmo tempo para 3 ângulos diferentes da nossa história com Deus. O primeiro ângulo que nós temos que olhar é para trás. Israel tinha que fazer isso. Nós temos que fazer isso também. Olhar para trás. O que significa olhar para trás? Olhar para como Deus criou todas as coisas. E se você lembra como Deus criou todas as coisas, logo depois que Deus criava uma coisa, o que Ele falava? Isto é bom. Qual que foi o problema? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez com que as coisas deixassem de serem boas. O que foi? Pecado. O pecado, ele corrompe tudo aquilo que Deus estava fazendo no Jardim do Éden. Ele corrompe a árvore da vida, ou seja, ele não pode comer da árvore da vida, por isso que nós somos expulsos do jardim. Ele corrompe a vida, ele corrompe a nossa estrutura física, ou seja, agora nós morremos, agora nós temos doenças, agora nós temos dificuldades, nós ficamos cansados, nós temos que nos alimentar constantemente, nós precisamos de um monte de coisas que antes nós não precisávamos. Mas ele não só corrompe a nossa estrutura física, ele também corrompe a nossa estrutura emocional. E agora nós temos depressão, ansiedade, angústia, todo tipo de tristeza, todo tipo de luta, todo tipo de enfermidades emocionais também. Mas ele também corrompe a nossa intelectualidade. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz, mesmo que seja muito bom na essência, é usado para o mal também. Eu gosto sempre de usar o exemplo do avião. O avião é uma coisa muito boa, transporta as pessoas por aí. Mas o ser humano usou também para transportar bombas. Tá? Uma coisa boa que é usada por uma coisa ruim. Tudo que a gente faz é para isso. Nesse tempo nós estamos vivendo o início, pelo menos, da era da inteligência artificial. Ou seja, uma coisa boa, que deveria nos dar produtividade, acelerar um monte de coisas aí na nossa vida, mas também está sendo usado para aplicar golpes, para fazer um monte de coisa terrível também. Aí sempre vai ser assim, porque a nossa intelectualidade foi corrompida. Mas ele também corrompe a nossa estrutura social. E aí existem pobres, ricos, existem pessoas gananciosas, existem pessoas boas, existem pessoas más, existem pessoas que se aproveitam das outras. Aí enfim, a estrutura social está corrompida. Mas a nossa estrutura cultural também está rompida. Então a nossa cultura também se degrada com o tempo. E nós temos visto isso bastante, principalmente no nosso país, dá para a gente perceber como que a cultura vem se decaindo. Isso vale dentro e fora da igreja, independente. A cultura vai sendo corrompida também o tempo todo. Isso vale para tudo, irmãos. Tudo na nossa vida está corrompido por causa do pecado.
desde nós mesmos até as coisas da nossa cidade, das nações, política, economia, tudo está corrompido. Por quê? Por causa do pecado. Às vezes a gente pensa, não, porque o fulano de tal fez alguma coisa ruim. Não, não é por causa disso, é por causa do pecado. O fulano é só a consequência do pecado. A atitude ruim que a gente acha é só a consequência do pecado. Então tudo está corrompido. Só que a gente precisa olhar para a criação, porque na criação não estava. E lá na criação, quando houve a queda, Deus já decretou, desde lá, que haveria uma solução para essa queda. Haveria uma solução para este problema do pecado. Esta solução, ela é estabelecida em Cristo Jesus, mas ela será finalizada em Apocalipse, na redenção, na glorificação. Tá? Quando chegar a glorificação, essa estrutura pecaminosa que nós temos hoje será desfeita e toda a criação será completamente refeita, só que dessa vez sem os efeitos do pecado. Tá? E nós estaremos então na Nova Jerusalém Celestial. Então nós precisamos olhar para o passado, para a criação, porque lá tudo era bom. O homem caiu, mas Deus gostaria que voltasse a ser tudo bom de novo. E isso faz parte da missão de Deus, apontar que tudo era bom, mas o pecado corrompeu tudo. Porém, em Cristo, nós temos o início da solução desse pecado que será consumada completamente quando nós estivermos na Nova Jerusalém Celestial. Tá? Na glorificação, tudo isso será corrompido, será restabelecido. Pronto. Segunda coisa que a gente tem que olhar, e Israel também tinha que olhar para isso. Era foco da missão de Deus olhar para essas três áreas que nós precisamos ver. Então, a segunda área é que nós temos que olhar para frente. Se nós temos que olhar para a criação primeiro, para ver o problema que aconteceu ali e para onde nós temos que ir, nós temos que olhar para o futuro. O futuro está em Cristo. Aqui pensando em Israel, né? Deus prometeu que enviaria um Messias, que enviaria alguém que poderia destruir os efeitos do pecado, que poderia nos libertar dos efeitos do pecado. Este é Cristo. E ele de fato fez isso. Mas ao olhar para Cristo, nós não olhamos apenas para Cristo, nós olhamos também para aquilo que vai ser consumado na glorificação, quando nós chegarmos na Nova Jerusalém Celestial. Então nós olhamos para Cristo, a partir de nós aqui, mas Israel olhava para Cristo como algo de consumação desta primeira etapa da reconstrução que Deus iria fazer, da reconciliação que Deus queria fazer. A primeira parte é Cristo. E a segunda parte, a confirmação final disso, é de fato a Nova Jerusalém Celestial. Só que nós também precisamos olhar para o presente. A gente precisa olhar para o agora, para aquilo que a gente está fazendo agora. E Israel, ele tinha uma missão importantíssima, que era de fato ser a luz para as nações. Era demonstrar para as nações como que Deus era bom, como que o pecado corrompeu tudo, mas por causa da graça, da bondade, da misericórdia, do caráter amoroso de Deus, ele estava corrigindo esse problema. Ele tinha a intenção de corrigir esse problema. Então a missão de Deus, ela já começa em Adão. Ela começa desde o início, desde o comecinho de tudo. Deus criou o homem, colocou no jardim, criou todas as coisas belas, bonitas, funcionando direitinho, coloca no jardim, tem tudo para comer, o homem dá nome para os bichos, todo mundo ali, pelo que conta o texto bíblico, era herbívoro, todo mundo comia sua planta, não tinha morte, não tinha mal, não tinha pecado, não tinha nada. Estava tudo perfeito, mas a queda veio. E quando veio a queda, há esse corromper, e aí nós vamos vendo no Antigo Testamento, principalmente ali, em especial, de Gênesis 3, a partir do momento que o homem sai do jardim, até o momento que nós chegamos em Gênesis 11, só queda. Tudo que tem ali é queda. São problemas atrás de problemas, atrás de problemas. E as pessoas abandonam completamente o Senhor. Se dividem em tribos, em pequenas cidades,
vão prosperando ali em pequenas cidades, mas você vai reparar, se você ler Gênesis 1 a 11, que tudo que tem ali é basicamente queda. Os efeitos da queda. Vamos analisar um pouquinho esses efeitos da queda? Para a gente poder entender um pouquinho melhor de onde que nós estamos partindo? Nós temos então em Gênesis 3 a saída do Jardim do Éden. Deus então prioriza essa saída do Jardim do Éden, porque lá tinha a árvore da vida. Se o homem comesse, ele estaria vivo eternamente, mas ao mesmo tempo morto. Então ele não poderia comer da árvore da vida mais, ele precisava sair do jardim. A vida agora precisava vir por outro caminho, e este caminho é por causa do sangue de Cristo. Tá? E depois da restauração completa na Nova Jerusalém Celestial, na glorificação. Mas tá, Deus então tira o homem, ele tira o homem com algumas, não vou chamar punição, mas com algumas admoestações bastante severas para o homem, para a mulher. Então nós temos agora dor no parto, nós temos suor para colher as coisas, nós temos ervas daninhas, nós temos um monte de coisa ali que vai traçando o princípio da queda. Vocês estão comigo? Beleza. Então olha só, aí vem Gênesis 4. O que tem lá em Gênesis 4? Primeiro assassinato. Primeira morte de ser humano registrado. Tá? Nós temos ali então a queda, mas olha só, veja como é que Deus faz as coisas. Eu já falei isso em alguma aula, mas eu não me lembro faz bastante tempo, mas eu lembro que eu falei. Deus começa a sua missão com Ele mesmo. Ele mesmo começa a sua missão. Façamos o homem a nossa semelhança, segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tá. O homem, ele começa sozinho. Então Deus cria o homem, está sozinho. Deus mesmo vê que sozinho é ruim, não é bom o homem estar só. Então ele vai criar Eva. Então nós temos primeiro um ser humano, depois nós temos um casal. Em Gênesis 4 nós temos uma família com 2 filhos. Depois nós temos então a queda nesse sentido, né? Mais uma queda, o primeiro assassinato, o irmão mata o outro. Então nós já temos aí as consequências do pecado, e aí a partir disso nós vamos tendo a degradação completa de estar próximos de Deus. Porque nós vamos ter lá em Gênesis, do 4 ao 6, até chegar em Noé. Nós temos aquela ideia, que tem aquele texto bastante famoso, que é um texto até um pouco curioso, né? E de certa maneira até um tanto engraçado, assim. Porque você vai lendo ali, e ele vai dizendo sobre a genealogia. Fulano de tal viveu até os tantos anos e teve fulano de tal. Depois ele viveu mais tantos anos e teve filhos e filhas, então morreu. Fulano de tal viveu até tantos anos e teve fulano de tal. Fulano de tal viveu até tantos anos e teve filhos e filhos, então morreu. Então você vai vendo ali no texto, então morreu, então morreu, então morreu, então morreu, então morreu. Por quê? Porque a ênfase é mostrar que o ser humano agora morre, tem fim, não está mais eterno, não está mais ligado ao Senhor como estava antes. Então o ser humano morre. Existe o fim da vida e ele não constrói nada. A única coisa que ele constrói é a sua própria descendência. Você percebeu isso no texto? Ele só, não sei se você já leu, se você já leu, você já deve ter percebido que a única coisa que enfatiza ali é a descendência. Alguns vão dizer assim, e fez, fulano de tal era da cidade que fazia faca de bronze, que fazia caçadas, que fazia isso, fazia aquilo. Mas não tem nenhum feito ali. Tudo é, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Até nós chegarmos em um tipo de Cristo, que nós temos ali, que é Enoque. Enoque é o primeiro ponto de ruptura com essa realidade, para demonstrar que Deus está agindo na história até que haja a redenção completa. Então Enoque vem e aí muda a trajetória. Enoque nasceu, teve filhos, mas Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Depois continua, e fulano de tal morreu, e segue nessa trajetória. Depois, nós temos Noé. Chega então em Noé, e aí Deus tem
ele começa a ter uma ideia de vingança, né? Aquela velha ideia que a gente tem, que um monte de gente usa para dizer que Deus muda de ideia, é aquela coisa que a gente já sabe que não é bem assim, é só uma questão de figura de linguagem, tá? Mas Deus, então, ele vai fazer um juízo com o povo. Qual que é esse juízo? Irmãos? Qual que é o juízo? Dilúvio. A partir do momento que tem o dilúvio, nós temos então uma recriação. Então, há o dilúvio, pelo amor de Cristo Jesus, não foi na terra inteira, não foi no planeta inteiro, por favor, foi só numa determinada região que existia vida naquela época, mas nós temos então essa ideia de dilúvio. Há de fato um dilúvio, tá? Bíblico, real, histórico, está tudo certo, mas é que a gente pensa, né, que foi na terra inteira, no planeta inteiro, não foi na região ali. Tá? E nessa região onde haviam as pessoas, até onde as pessoas tinham se espalhado, volta a ter o início de novo. Tudo começa em uma família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 esposas. Então tudo começa de novo a partir daquilo ali. E a partir daquilo ali gera-se outras nações, só que agora com mais restrições. O ser humano agora só vive até 120 anos, né, dá uma diminuída, apesar de que isso vai diminuindo gradualmente, não é um estalo de dedos, né, vai diminuindo gradualmente, mas nós temos então essa ideia de que agora o ser humano vive menos. Vive menos. E nós temos então agora, a partir de Noé, depois do dilúvio, nós temos a construção de nações. Ao todo são construídas 70 nações ali, em Gênesis de 7 a 11. E tudo termina quando há uma tentativa do ser humano de se religar a Deus. Onde está essa... Como é que o ser humano faz isso? Torre de Babel. Torre de Babel. Nós temos a ideia do ser humano construindo uma torre que deveria chegar até Deus. E Deus manda então um segundo juízo, que é a confusão das línguas, para que os homens não consigam mais se comunicar na mesma língua e não consigam atingir esse objetivo. Todo mundo fica confuso, a torre é esquecida, deixa para lá, e cada um vai se espalhando ao longo do mundo aí, né? E aí tem essa ideia. Isso é um juízo da parte de Deus. Só que, veja bem, o juízo da parte de Deus, embora seja um juízo, ele também não é só o juízo. Porque Deus, de fato, tinha a intenção de espalhar as pessoas pelo mundo, para que a sua missão atingisse o mundo inteiro. Então, desde já, nós temos essa ideia de espalhamento. Nós espalhamos o Evangelho ao nos espalharmos pelo mundo. Isso nunca mudou. Isso está presente na Bíblia desde sempre. Deus espalha as pessoas para que a sua missão também seja espalhada. Então agora nós temos as missões, nós temos as nações espalhadas pela face da terra. E aí então nós chegamos em um divisor. Gênesis está dividido em 2 partes. Gênesis 1 a 11, aí temos um interlúdio, que é Gênesis 12, uma pausa no meio da história, e depois Gênesis 13 a 50. Nós temos esse interlúdio, esse meio termo. E Gênesis 12 é a divisão do livro. Porque a história primeva do mundo, a primeira parte da história, acaba aqui. Acabou aqui. E aí agora nós temos a construção da nação de Israel. Só que essa nação, ela não começa como nação, de fato. Ela não sai assim, Deus escolhe uma cidade já e já está edificada. Não, Deus vai construir a nação. E ele vai usar o mesmo método. O que ele vai fazer primeiro? Vai escolher um homem. Esse homem é Abraão. Certo? Abraão vai começar a construir a ideia de ser um nômade. Lembra que ele vai andando por vários lugares? Ele vai circulando aquela região ali por causa do gado e coisa e tal. E ele vai construindo coisas ali. Ele vai deixando a sua influência. Beleza? Abraão, ele vai gerar um filho chamado Isaac. Isaac vai gerar outro filho chamado... Na verdade, ele gera 2 filhos, mas a ideia, eu só estou pensando no descendente, né? Ele vai gerar Jacó.
Em Jacó, Deus vai dar um próximo passo. Qual que é o próximo passo que Deus dá em Jacó? Ele tira a ideia da família, certo? Nós temos uma família aqui, de novo. Tem Abraão, uma pessoa só, Abraão com Sara, uma família, um casal, né? Seus filhos, e tem a ideia de família, e aí de família nós temos uma próxima construção, um próximo estabelecimento. Alguém sabe me dizer qual que é esse próximo estabelecimento? As 12 tribos. Ou seja, a gente sai de uma família para uma tribo. De uma tribo, nós saímos para uma nação. Veja que é progressivo como é que Deus vai trabalhar isso. E ele não trabalha assim, a toque de caixa, ele vai construindo ao longo do tempo. Tem toda uma série de coisas que a gente pode traçar aqui. Não vai dar tempo, obviamente, na aula, né? Mas tem uma série de coisas que a gente pode traçar aqui para demonstrar como que Deus vai criando essa nação. Tá? Mas ele vai trazendo influência para as outras nações que estão ao redor, ele vai construindo essa ideia de independência, ele vai construindo a ideia de sair também, que faz parte da missão, né? Sair, estar dentro, estar fora. Ele vai demonstrando toda essa ideia de que nós devemos influenciar tudo que está ao nosso redor. Por quê? Porque existe um aspecto na missão de Deus, que é o aspecto redentivo da missão. Ou seja, lembra que a gente falou no começo, lá na primeira aula, o pastor André Aldo falou que a missão de Deus não é ir lá longe. A missão de Deus é onde o povo de Deus está. Nós não fazemos a missão de Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Nós não fazemos a missão de Deus. Nós somos a missão de Deus. Você não prega o evangelho porque há uma ordem de Deus apenas. Você prega o evangelho porque pregar o evangelho é o que você é. Faz parte de quem você é, da sua identidade em Cristo. Nós pregamos o evangelho porque isso é não uma obrigação, não é um dever, não é uma responsabilidade. Pregar o evangelho faz parte de quem nós somos. Ou seja, a missão de Deus está, desde sempre, na nossa própria identidade. Você consegue entender isso? Por isso que nós podemos dizer que quem não evangeliza, talvez não possa se considerar muito crente. Porque não está considerando e levando a sério a sua identidade em Deus. Tá? Então, a missão de Deus, ela não é só fazer, mas ela faz parte de quem nós somos. E o que nós somos? Povo escolhido de Deus. Se nós somos o povo escolhido de Deus, nós então fazemos a missão de Deus onde quer que nós estejamos. E a missão de Deus é uma missão redentiva. Lembra, olhar para o passado? Nós temos que fazer as coisas boas de novo. Isso faz parte da missão de Israel. Isso faz parte da nossa missão. Fazer com que a redenção que está em Cristo não atinja só as pessoas, mas atinja a vida como um todo. Nossas emoções, o nosso corpo físico, a nossa cultura, a nossa música, a nossa literatura, enfim, tudo. Tudo precisa ser trazido de volta àquilo que Deus criou. A missão do povo de Deus é uma missão redentiva. Nós trazemos redenção ao mundo. Então, assim, nós entramos numa empresa, nós notamos que essa empresa é toda corrupta. Nós não seremos. Nós, vamos viajar para outra cidade, né? Vamos nos mudar para outra cidade. E nós reparamos que lá nessa cidade, as mulheres andam nuas. Nós não andamos. Tá? Porque nós temos a cultura do reino. Nós levamos a missão de Deus onde quer que nós estejamos. Tá? Então a missão de Deus ela é levada, é uma missão redentiva. Não é uma obrigação, faz parte de quem nós somos. Onde nós vamos, lembra o texto que Paulo vai usar? Quão preciosos são? Isso?
os pés dos que anunciam boas novas. Então, a ideia é, onde nós estamos fazendo a missão de Deus. Tá? Missão redentiva, missão proclamatória, porque a gente tem que falar sobre essa missão, não existe missão sem falar, lembre-se disso. Sem proclamação não existe missão, mas a missão também é redentiva. O nosso objetivo não é só trazer as pessoas para a igreja, trazer as pessoas para Cristo. A parte da nossa missão é fazer com que as coisas mudem na nossa cultura. E é justamente aí que nós vemos que nós não estamos fazendo missão. Porque nós temos, sei lá quantos milhões de crentes espalhados pelo Brasil, e o nosso país continua com a fama de um país corrupto. Ou seja, nós não estamos influenciando o nosso país. Nós não estamos mudando a cultura a partir da redenção que nós mesmos estamos vivendo em Cristo. Os irmãos entenderam? Temos alguma pergunta até aqui? Comentários? Aliás, eu não sei que horas são, mas eu acho que já está acabando a aula. Não, dá tempo ainda. Vamos seguir um pouco mais. Beleza. Vamos ler uma curiosidade aqui? Reverendo, por gentileza, leia para a gente Hebreus, porque eu estou com Hebreus na cabeça, Deus quer me falar alguma coisa em Hebreus. Gênesis 12, de 1 a 3. Leia para nós, por favor. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vamos contar, se você consegue estar com o texto aberto aí. Conta aí quantas vezes a palavra abençoar, ou bênção, ou qualquer coisa semelhante com bênção aparece nesses 3 versículos. Cinco vezes. 5 vezes. Achou curioso? 5 vezes a palavra abençoar aparece aí. Tá? Quem esteve ontem na aula de hermenêutica vai entender o que eu estou fazendo aqui. 5 vezes a palavra abençoar aparece. Se você lê, presta atenção, se você lê Gênesis 1 a 11, quantas vezes você acha que a palavra amaldiçoar ou derivados aparecem? 5 vezes. Ou seja, nós temos a demonstração da queda e agora nós temos a demonstração da redenção de Deus. Deus sempre está fazendo isso, irmãos. Ele sempre está demonstrando o seu juízo por causa do pecado, porque ele tem que demonstrar o seu juízo, mas este juízo não está isolado. Não é só juízo, mas Deus vai mandar uma solução para esse juízo. E essa solução para o juízo, ela começa desde Gênesis 3,15. Tá? Quando ele vai prometer que vai enviar um descendente da mulher, e esse descendente da mulher seria aquele que poria fim no problema do pecado. Tá? Nós temos primeiro Adão, depois nós temos Jesus. Por meio de um só homem o pecado entra no mundo, lembra de Romanos? Por meio de um só homem o pecado entra no mundo, e por meio de um homem só, ele também será vencido. Tá? Adão, o primeiro ser humano, cai, Jesus vem e restaura isso. Só que nesse meio termo, nesse meio do caminho, nós temos alguns tipos de Cristo. E Abraão é um desses tipos de Cristo. É alguém que vai demonstrar como é que Deus vai fazer essa reconciliação com o povo. E longe de dizer que Abraão era um homem santo, porque ele não era. Tá? Ele vai descumprir um monte de coisas que Deus vai pedir para ele, mas ele será tratado também. Ele mesmo será chamado pelo Senhor no tempo certo, tratado por Deus no tempo certo, para que ele possa dar as bases, né, construir as bases para que a nação de Deus comece a existir de fato.
Agora, é importante que você também reflita numa questão bastante fundamental da missão de Deus. Que a missão de Deus, ela também é, como a revelação, algo progressivo, algo que vai evoluindo. E às vezes nós olhamos para a missão de Deus apenas lá em Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Ide por todo mundo, portanto, e pregai o Evangelho. Só que a missão de Deus começou muito antes, irmãos. A missão de Deus já começa em Adão. A igreja de Deus já começa em Adão. Tá? E quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber essa missão de Deus. E a missão de Deus é uma missão redentiva. É uma missão que visa restauração. Restaurar as coisas, não condenar, não destruir, mas restaurar. E Deus vai usar homens, mulheres, famílias, tribos, nações inteiras, para que a sua missão avance. Só que chega num ponto que a missão de Deus ela precisa avançar de uma maneira muito exponencial. Mas muito exponencial mesmo, porque ela precisa se espalhar por toda a terra. E não tem como você espalhar uma nação por toda a terra. Você pode espalhar a cultura dessa nação, como é hoje com os Estados Unidos, com a China e com outros países, né? Mas você não consegue espalhar a nação em si, o território nacional em si. Mas você consegue espalhar a sua cultura. E a cultura do reino precisou se dividir e não fragmentar, mas se consolidar numa outra expectativa, numa outra possibilidade. Esta possibilidade é a igreja. Somos nós. Nós somos a nação de Deus. O território de Deus está agora em todo o mundo. Porque em todo o mundo está sendo espalhada a igreja de Deus. Com a igreja de Deus, agora que você sabe que a missão é redentiva, não está só indo o evangelho. Não está só indo as boas novas, mas está indo também a cultura do reino. E onde nós vamos passando, essa cultura vai sendo estabelecida também, ou pelo menos deveria estar sendo estabelecida também. Tá? E com essa cultura, nós vamos transformando a vida das pessoas em todo o nosso redor. Onde quer que a gente esteja, a cultura do reino vai sendo transformadora na vida das pessoas. Nós proclamamos Cristo e nós também transformamos as coisas com a cultura. Cristo salva as pessoas. Somente por causa de Cristo, as pessoas podem ser salvas. Não existe nenhuma outra forma de encontrar salvação a não ser em Cristo. Nós sabemos disso. Mas, além de Cristo, também está a cultura do Evangelho. Porque Cristo não salva apenas. Ele transforma. Ele redime. Ele refaz. E é justamente por isso que nós temos João 3. Porque nós temos a ideia do novo nascimento. Ele nos restaura, ele nos faz de novo, agora não só para a salvação, que já é um ato misericordioso, gracioso, maravilhoso, miraculoso, mas ele também estabelece nas nossas vidas a cultura do reino. E é justamente por isso que um crente, a partir do momento que se torna crente, ele se torna uma pessoa diferente. Porque a cultura do reino se influencia nele. Tá? E a partir da cultura do reino nós vamos influenciando outras pessoas também e outras partes da cultura. Não necessariamente nós vamos salvar a cultura, não necessariamente nós vamos salvar as pessoas, não necessariamente não. Nós não vamos salvar as pessoas mudando a cultura delas. Tá? Veja os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos foi fundado por irmãos reformados. A cultura americana está toda permeada pela reforma. A forma como as leis estão construídas, várias e várias coisas da cultura americana estão permeadas pela reforma. Então todo mundo lá é crente? Não, porque quem salva é Cristo. Mas perceba como a cultura influencia onde a gente vai. E precisa ser assim, porque faz parte de quem nós somos. Lembra lá quando a gente viu na história da igreja primitiva, as pessoas, mesmo aquelas que odiavam o evangelho, tinham certa simpatia pelo evangelho, porque as pessoas eram diferentes. Onde os evangélicos estavam, onde os cristãos estavam, havia um comportamento diferente, havia uma cultura diferente.
E essa cultura influenciava as pessoas também. A cultura salva? Não, não salva. Quem salva é Cristo. Mas é importante que você saiba também que nós precisamos levar a cultura do Evangelho para onde nós estamos. A cultura do Evangelho é um dos sinais de que nós também encontramos a Cristo. É um dos sinais. Não é o único, não é o mais forte, mas é um dos sinais que nós encontramos a Cristo. Quando nós demonstramos que a nossa vida é diferente da vida das outras pessoas. Que a vida da nação de Deus, ou a vida na nação de Deus, é diferente da vida da nação lá fora, ou das nações lá fora. Deu para entender um pouquinho? Essa foi uma aula só introdutória. Só introdutória, só para você entender um pouquinho, só para a gente trazer alguns conceitos para você. Tá? O pastor André Aldo vai falar na próxima aula um pouquinho mais sobre a ideia da nação de fato, lá em Êxodo. Tá? Vai trazer algumas coisas que formam essa cultura, o que faz uma cultura, o que faz uma nação, por que a nação de Deus é diferente. Enfim, ele vai trazer algumas coisas nesse sentido, e aí nós vamos entender um pouco melhor o que foi tratado aqui. Mas você entendeu? Pelo menos os conceitos, a ideia primordial assim, do que a gente vai tratar, porque a gente vai passar, irmãos, por todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento agora, trazendo essas impressões, que a gente chama de imagens. As imagens que Deus quer mostrar na sua nação, no seu povo escolhido. Tá? E o que essas imagens têm a ver com a missão que Deus quer estabelecer no mundo. Perfeito? Perguntas, comentários, dúvidas, convites para o almoço também? A palavra está com os irmãos. Só espera o microfone chegar, irmã. Diz aqui em Isaías 49, acho muito interessante, que diz assim, né? Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Exatamente. Exatamente a missão que Deus fez para Israel. Tem mais uma aqui, Heavy. Diga. Pastor Patrick, Diga. é o Hélio. Curiosamente, eu vejo também a ação de Deus em tudo. A nação de Israel como um povo, como uma nação, ela resiste até os dias de hoje, né? Passou por algumas perseguições, tentativa de extermínio, e ela resiste até os dias de hoje. Na teologia atual, qual que seria um limite, né? Não sei se uma diferenciação entre Israel como nação e a igreja, né, como o Israel de Deus. Existe alguma referência, alguma coisa que a gente pode entender? Eu penso no seguinte sentido, que quando a gente olha para Israel, nós temos que ver duas coisas. Nós temos que ver o país. Existe um país chamado Israel. Tá? Este país não é mais a nação de Deus como nós conhecíamos no Antigo Testamento. Não é mais. Essa característica foi não perdida, ela foi mudada. Tá? Eles não perderam a característica de povo de Deus, ela foi mudada, ela foi ampliada. Então Deus, ao invés de, ele não tirou bênção de Israel, não é nada disso. O que Deus fez foi, Israel não é suficiente para expandir o meu território, a minha missão, não é suficiente para espalhar a salvação em Cristo sozinho. Porque naquela época, Israel ele não se espalharia no sentido físico. Porque para se espalhar em sentido físico, ele teria que dominar o Império Romano. Ele teria que espalhar a nação, de fato. Só que Deus não tinha interesse em espalhar uma nação física. O interesse de Deus é espalhar a sua missão. É espalhar o Evangelho, é espalhar a salvação em Cristo. E para a salvação em Cristo, ele não precisa de uma nação física. Ele precisa de pessoas que espalhem essa nação. E aí, por isso, então, ele estabeleceu aquilo que nós conhecemos como igreja. Então, quando há essa ruptura
entre o Antigo e o Novo Testamento, né, essa divisão que está em Cristo, literalmente em Cristo, nós temos então a divisão de que agora Deus não precisa mais de Israel como uma nação de fato. Então, como é que a gente faz essa diferenciação de nação de Israel e igreja hoje? Israel é uma nação, país, com um território, como é que fala? Geográfico. Tá? Agora, lá dentro, existem judeus que creem no Evangelho, que creem em Cristo. Estes fazem parte do Israel de Deus. Nós que estamos aqui, fazemos parte do Israel de Deus. Também. Porque nós fazemos parte da igreja. Tá? A igreja foi estabelecida lá em Adão. Então, todo mundo que crê no Evangelho faz parte da Israel de Deus. Tá? Mas hoje a gente tem um problema que tem a ver com aquelas aulas que nós tivemos de Apocalipse, que é aquela ideia de que Israel, Deus ainda vai tratar coisas com Israel, Ele ainda vai resolver coisas com Israel no futuro, e lá em Israel vai ter o Armagedon, e Israel vai ser cercado pelos exércitos. Lembra que tem uns negócios desses em Apocalipse? Que nós estudamos aqui, que não tem absolutamente nada a ver, são símbolos, não é a realidade, não é algo literal. Então, muitos cristãos, muitos crentes têm aquele velho problema de que ainda Israel é a nação escolhida de Deus. Não é mais, porque Deus não precisa mais disso. Não quer dizer que Deus os abandonou. Não quer dizer que Deus retirou partes da bênção da bênção abraâmica. Por meio de Israel, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. Mas a ideia não é por causa de Israel, mas é por causa da missão de Deus. É por causa do Evangelho que elas estão sendo atingidas. Então, a promessa que Deus fez para Abraão, que é o, vamos dizer assim, entre aspas, fundador de Israel, o que é o conhecido como pai da fé, essa bênção permanece, ela não foi tirada. Por meio de você, constituirei uma grande nação. Essa grande nação é Israel. Só que não é Israel no sentido só Israel, mas é Israel, assim, o reino de Deus. Eu estabelecerei o meu reino a partir de uma nação física. Tá? E por isso que ela é progressiva. Tu tem as tribos, depois nós vamos para uma referência de nação, né? Um povo nômade. Depois nós temos o estabelecimento, de fato, da nação, do lugar geográfico, onde ela vai ficar e tudo. Nós temos exílio, nós temos um monte de coisa que vai demonstrando a ideia de que eu constituí uma nação física, geográfica para mim. Esta nação, ela tem o objetivo de influenciar as nações que estão em volta, de redimir as nações que estão em volta. Só que Israel falhou nisso. Ele falhou. Então Deus, ele estabelece uma nova forma, ainda a partir da promessa abraâmica. Mas essa promessa abraâmica agora vai para o reino de Deus. Todo aquele que crê em Deus se torna o Israel de Deus, não mais o Israel geográfico, mas a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra. Então, todo aquele que seja judeu, nascido em Israel ou não, mas que seja judeu, e crê no Evangelho, faz parte ainda do Israel de Deus. Mas o Israel geográfico não faz mais. Deu para entender? Não sei se explicou. Diga. Até na pergunta que o irmão fez ali, né, tem essa dúvida que para sobre todo mundo, que é lógico que depois que Jesus veio ao mundo, criou-se o reino de Deus, né? Mas lembrar que Deus foi afunilando e houve ali a divisão dos reinos, né, entre reino do norte e reino do sul. Sim. Que reino de Judá prevaleceu, foi exilado e voltou, e o reino de Israel foi disperso entre as nações. Né? Hoje não se identifica mais quem é do reino de Israel, mas o povo de Judá, quando veio Jesus. Né? E a palavra de Deus ela foi muito disseminada. Então, quando se fala povo judeu, hoje, basicamente, é o reino do sul. Né? Estou certo isso, né? Tem isso também. Tem isso também. Existe um remanescente... Nossa, eu gaguejei bastante. Existe um remanescente desse Israel do norte também. Mas aí é um pouco diferente, a gente teria que daí mergulhar com mais profundidade para entender nesse sentido. Mas a ideia é justamente essa. Né? Há o prevalecimento do sul, mas independente, né? Os dois continuam sendo Israel. Né? Continuam sendo Israel. Só que daí a ideia geográfica mesmo. Né? A ideia geográfica se perde, você não precisa mais de um local,
mas agora você tem um reino que está estabelecido nas pessoas, né? Esse reino, ele se propaga, ele aumenta conforme as pessoas creem em Jesus, né? E o Espírito Santo habita nas pessoas. A partir do momento que o Espírito habita em nós, que nós nos convertemos, todos nós nos tornamos parte do Israel de Deus. Não geográfico, né? Mas no sentido literal do que Deus realmente quis. Pessoas que fazem parte do reino, e este reino influencia as nações e o povo e a cultura e tudo que está ao redor em todo o mundo, né? Não tem mais um sentido geográfico, ainda que as igrejas se reúnam em lugares e tudo, mas ela não é um ponto geográfico de fato, né? É só o lugar da nossa reunião. Por isso que a gente não diz que aqui, a igreja do Tarumã não é o templo dela, mas é as pessoas que fazem parte dessa igreja, que se comunicam entre si, que creem juntas no Evangelho de Deus e se reúnem aqui para adorar a Deus, para celebrar o seu nome, os seus feitos e sua obra na história, né, nas suas vidas e tal. Então, a igreja não é o local, mas é as pessoas que formam esse povo de Deus que está espalhado por toda a face da terra. Então, a lógica é que a igreja continua sendo importante, a gente tem que se congregar, porque é uma obrigação se congregar, mas esse Israel de Deus aqui, por exemplo, hoje, nesse exato momento, nós que estamos aqui somos o Israel de Deus, nós estamos reunidos em uma nação. Nós estamos em assembleia, não constituinte, mas uma assembleia de pessoas que creem no Evangelho e fazem parte do reino de Deus. Então, aqui, nesse lugar, agora, pode-se dizer, de certa maneira, que está reunido um pedacinho do reino de Deus aqui. Então, é mais ou menos nessa pegada mesmo, nessa ideia. Algo mais? Não. Rev, você ora para nós? Mais um? Kelly. Falei que tinha mais alguém. Não, é só assim, uma coisa que eu lembrei agora, que ao longo da história, né, do povo de Deus, Deus já vem mostrando, né, no decorrer da história, essa coisa que não é só o povo lá, os descendentes de Abraão, né? Ele aí tem na própria linhagem de Cristo, Raabe, que não era, né? Temos aí Ruth. Então, Deus vai mostrando assim, na história que não é só para ali, né? Para os israelitas, mas ele vai inserindo pessoas de outras nações, né? Então, é para todos mesmo que eu entendo. Né? Isso. A ideia de Deus colocar pessoas a mais tem, sim, essa ideia que você acabou de trazer, mas também tem a ideia de justamente demonstrar para Israel, não para nós aqui, para nós a ideia que você falou está certa, mas para Israel a ideia era assim, vocês são o povo de Deus, beleza. Só que o que Israel fez? Ele tornou-se povo de Deus exclusivo. Então, assim, as outras nações que se explodam. O que interessa é que Deus nos escolheu e nós estamos aqui. O resto, azar. Não, a ideia de Deus era justamente essa, de que Israel ele tinha que influenciar as outras nações. Não era só para pegar a bênção e guardar para si. Então, também tem esse aspecto. Tá? É isso? Mais alguém? Antes que eu... Não, né? Vamos orar, então? Pode orar, por favor. Vamos colocar em pé, por gentileza? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela aula, pela vida do reverendo Patrick, pelo empenho, pelo estudo, pela dedicação, pelo conhecimento que aqui ele expôs. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor colocou em sintonia os nossos pensamentos na direção da sua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos lembra, no dia de hoje, que nós pertencemos ao teu povo, que a tua igreja, ó Deus, é o novo Israel em Cristo Jesus, e que nós, ó Pai, temos uma identidade. E essa identidade, ó Deus, é a identidade que é formada pela luz, a luz que vem de Cristo, e nós somos aqueles que manifestamos essa luz para o mundo. Nos ajuda, ó Pai, nessa direção, nos abençoa, nos dando entendimento, nos provando, nos impulsionando a viver para o Senhor em meio às trevas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. A tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor.